Já está na pauta. Vocês estão vendo aí, né? Muito bem. Direito Societário, iniciando hoje a matéria do curso de Direito Empresarial, disciplina Direito Societário e Familiar. Bem, vamos ver agora o conceito de sociedade empresária. Vamos ver aí o que é uma sociedade, qual a definição de sócio, o conceito e o que nós vamos estudar efetivamente nesse curso que nós estamos aí iniciando a partir de agora. Nós temos aí o conceito de sociedade empresária. Uma sociedade empresarial consiste na união de duas ou mais pessoas com um interesse em comum para exercer uma atividade, classificando-se em. Muito bem, agora veremos a classificação de uma sociedade empresária, que, na verdade, é a união de duas ou mais pessoas. Ok? E nós temos empresas individuais, que são unipessoais, e nós vamos ver agora a classificação das sociedades empresariais. Nós temos aí, nós vamos estudar o que é uma sociedade simples, uma sociedade limitada, uma sociedade em nome coletivo, NC, uma comandita simples, CS/S. Nós vamos ver uma comandita por ações, C/A, sociedade em conta de participação e sociedade anônima ou companhia. Quero dizer que as sociedades mais utilizadas são a limitada e nós temos também as sociedades anônimas. São as comuns, vamos colocar assim, a que tem mais frequência no mercado, no mundo jurídico como um todo. Então, o que é uma sociedade empresarial? Uma sociedade empresarial é uma dupla ou mais pessoas que se unem em algum tipo de sociedade para a realização de um projeto profissional, dividindo as tarefas e responsabilidades legais, de acordo com o que é definido no início do relacionamento legal. Bem, pessoal, uma sociedade, obviamente, é um projeto, é um sonho, é um desejo de alguém que quer ser empresário e se une a uma outra pessoa em busca da realização desse sonho. Monta-se uma sociedade dentro, alinhado com o ordenamento jurídico brasileiro que fala sobre as sociedades em gerais, porque cada sociedade ela tem as suas características, elas possuem as suas vantagens e desvantagens. Nós veremos por que existe uma pessoa jurídica, por que existe a despersonalidade jurídica, muito bem, a despersonificação. Então, existem várias vantagens, então não seria somente o desejo de montar esta empresa, esta sociedade. Na verdade, sociedade costuma-se dizer, os antigos, que é um casamento. Você tem que, de certa forma, se relacionar com seu sócio, vamos colocar, diuturnamente. Então, nós temos que saber escolher os sócios, o capital que vai ser investido, se vai ser somente dinheiro, se vai ser um carro, um entra com carro, outro entra com dinheiro. Então, essas peculiaridades nós vamos ver exatamente. O que importa nesse presente momento é a gente saber o que é uma sociedade empresarial, que seria o quê? Uma dupla ou mais pessoas que se unem em algum tipo de sociedade para a realização de um projeto profissional. Obviamente que uma sociedade empresarial ela tem fins lucrativos.
Então, está aí. Conceito mais objetivo de uma sociedade empresária. Nós temos aí sociedades empresárias são o quê? As organizações econômicas dotadas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, constituídas ordinariamente por mais de uma pessoa, que tem como objetivo o quê? A produção ou a troca de bens ou serviços com fins lucrativos. Foi o que nós colocamos ali. Sociedade empresária, ela tem que ser sempre uma atividade econômica onde existe o fim lucrativo e a produção de bens e serviços. Então, nós temos contemplado no artigo 981 do Código Civil, onde nós veremos aqui o conceito mais objetivo. Deixa eu só colocar para dentro alguém que está chegando aqui. Marcelo Fábio. Então, nós temos aqui, né, o artigo 981 do Código Civil, que trata a respeito da sociedade empresária. Artigo 981 diz: celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. A partilha entre si dos resultados é o resultado da venda desses bens e serviços. Por quê? O resultado dessas vendas de bens e serviços é exatamente a lucratividade. Então, o artigo 981, reiterando, ele fala: celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam o quê? A fabricar bens e serviços. Aqui você tem um objetivo comum, que é a fabricação de bens e serviços com fins lucrativos. E o parágrafo único fala: a atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. Sim, logicamente que nós podemos ter um ou mais negócios, porque entra aí a questão da matriz, da filial, são várias situações que ocorrem aí. Então, vamos guardar esse artigo que fala sobre o conceito de sociedade empresária. Então, está aqui. A classificação da sociedade empresária, importante aí. Observação, segundo o Ulloa. O Ulloa é o autor do livro que nós adotamos. O Fábio Ulloa, ele fala: uma sociedade limitada, em decorrência, poderá ser empresária ou simples. Vamos guardar aqui uma coisa importante, a gente guardar aqui é o seguinte: a sociedade limitada, ela pode ser dividida numa sociedade empresária que nós já vimos o conceito dela, é aquela sociedade onde se fabrica bens econômicos, bens e serviços com fins lucrativos. Ou uma sociedade limitada, simples, ou seja, que não possua fim lucrativo. Por exemplo, uma sociedade de advogados, uma sociedade de arquitetos, engenheiros. Então, a doutrina ela faz essa diferenciação de sociedade empresária e sociedade civil. Importante a gente guardar aqui é que a sociedade limitada, a gente vai ver por que é limitada, porque está limitada ao capital social, às responsabilidades. Muito bem? Então, veremos aí a diferenciação de empresária e simples
no decorrer da nossa aula. Bem, olha só o que fala Fábio Ulloa. Se for exercente de atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços, como nós já vimos lá atrás, o conceito de sociedade empresária. Será o quê? Será uma sociedade empresária. Caso contrário, ou se dedicando à atividade econômica civil, sociedade de profissionais intelectuais, será simples. Por exemplo, nós temos aí, como eu falei, uma sociedade de advogados, uma sociedade de médicos, muito bem? A doutrina, ela considera uma sociedade simples. A diferença estaria na lucratividade, não exatamente na lucratividade, porque as duas, obviamente, vão ter que ter fim lucrativo, porque uma sociedade de profissionais intelectuais, eles podem até fazer uma doação, podem fazer até uma, vamos dizer assim, uma caridade, mas eles também visam a lucratividade. A diferença é que a sociedade empresária, ela fabrica bens e serviços. Muito bem? Então, está aí a colocação do Fábio Ulloa, e reiterando, a sociedade limitada, ela se divide em empresária e simples. Muito bem. Aí nós vamos lá no artigo 982 do Código Civil, onde você tem o seguinte: salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeita a registro, que seria o artigo 967. É simples as demais. Ou seja, esse registro aí, esse artigo está fazendo menção ao registro na junta comercial, que a gente vai ver mais a miúde. O parágrafo único diz: independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações, que seria uma SA, por exemplo, e simples, uma cooperativa. Muito bem? Então, nós temos aí nós temos a sociedade empresária e nós temos uma sociedade simples, né? Então, a gente vai ver aí qual é essa diferenciação, como nós colocamos aí. Nós temos aí o artigo 967, onde nós temos aqui no caput do artigo 982, o artigo 967, ele diz o seguinte: é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Aí está falando que a sociedade empresária, ela deve estar registrada na respectiva junta comercial do estado onde ela está atuando. Então, nós temos aqui, nós temos aí uma sociedade limitada. Bem, a sociedade limitada, cujo ato constitutivo é o quê? É o contrato social e sua participação societária denomina-se por cota. Muito bem? Então, nós temos aí uma sociedade limitada, e onde você tem o contrato social, que nós vamos explicar mais devagar, e esse contrato social, os sócios possuem uma participação societária que é dividida por cota. Um sócio, vamos fazer uma conta mais objetiva. Um sócio tem 50% de cota, o outro tem 50%. Ok? Então, está dado aí, é uma sociedade limitada.
E nós temos também, deixa eu ver aqui, por exemplo, o que diz aqui o Fábio Ulloa, no seu livro aqui, o conceito, ele fala sobre o conceito de sociedade empresária. Nós temos aqui a sociedade limitada. Diz assim, eu estou gravando, então por isso que eu vou dar uma lida rápida aqui. Legislação aplicável. A sociedade limitada é o tipo societário de maior presença na economia brasileira, introduzida no nosso direito em 1919. Ela representa hoje mais de 95% das sociedades empresárias registradas nas juntas comerciais. Muito bem? Então, está aqui, foi como eu falei com vocês. A sociedade mais frequente que nós temos aí é a limitada e a sociedade anônima. O Ulloa aqui fala que 95% das sociedades hoje são limitadas. Muito bem? E nós temos aqui a sociedade anônima, no qual nós temos o documento básico disciplinador, o estatuto, e que tem denominada ação sua participação na sociedade. Sendo assim, a distribuição dos lucros e a responsabilidade pelas perdas atenderão à proporcionalidade da participação de cada sócio na sociedade. Então, o que quer dizer? O que quer dizer aqui é o seguinte: é importante vocês anotarem aí que uma sociedade empresária limitada, ela é constituída por contrato social. Muito bem? Anota aí. Uma sociedade empresária limitada, a constituição dela, a criação dela, se dá por contrato social. Sendo uma sociedade anônima, nós temos um estatuto. Muito bem? O contrato social da limitada é onde está exarado todas as normas de relação entre os sócios. Logicamente que essa relação está baseada na legislação pátria. A mesma coisa a sociedade anônima, ou seja, o estatuto. Tudo que está no estatuto é uma espécie de norma interna. Uma espécie, não, é uma norma interna das empresas, tanto o contrato social como o estatuto, para reger as relações entre os sócios e também a relação da atividade econômica no mundo econômico, no ambiente econômico. Muito bem? Então, está aí essas duas relevantes sociedades, a sociedade limitada e a anônima. Então, a pergunta depois que a gente poderia responder é como que é constituída uma limitada. Depois a gente vê no final aí para a gente dar uma olhada mais devagar aí. Então, está aqui. Bem, representação legal. Nós temos aqui representação legal. A representação legal de uma limitada, de uma empresa limitada, de uma sociedade limitada, ela é exercida por quem? Ela é exercida pelo administrador, que pode ser atribuída a mais de uma pessoa. Aonde que vai estar dito que vai ser um administrador? Aonde que vai estar dito que a administração de uma dada sociedade limitada será feita por mais de uma pessoa ou por duas pessoas? Estará no contrato social, que é a norma interna da sociedade. Muito bem? É o que nós estamos dizendo aí. Então, a representação legal de uma limitada pode ser feita, é exercida por uma figura que é o administrador.
Bem, já na sociedade anônima, a representação legal cabe a quem? Cabe ao diretor. Em ambas as formas, o administrador não precisa ser sócio. É o que eu iria falar. Não necessariamente, tanto na limitada como na sociedade anônima. O administrador não precisa ser necessariamente um sócio, ele pode ser uma pessoa de fora, muito bem? Pode ser um terceiro. Segundo Fábio Ulloa, essa figura aí que eu estou apresentando vocês é o Fábio Ulloa, é o autor da nossa bibliografia. Então, diz o Fábio Ulloa, olha só, as sociedades empresárias, independente do objeto a que se dedicam, devem se registrar na Junta Comercial do Estado em que estão sediadas. Foi o que nós falamos logo no começo ali, quando nós fizemos a discussão sobre o contrato social. Naquele início ali, a gente falou que deveria, a sociedade empresária limitada, ela tem que ter o registro do contrato social na junta comercial, no sentido de dar maior robustez, dar maior substância jurídica para a empresa, para ela não se tornar, não ser considerada uma empresa irregular. Então, está aí. Importante, estou destacando aqui como importante a sociedade empresária que explora irregularmente sua atividade econômica, ou seja, que funciona sem registro na junta comercial, está sujeita a sanções. A principal delas é a responsabilidade ilimitada dos sócios pelas obrigações da sociedade. Pessoal, isso aqui é importantíssimo porque nós vamos ver que a importância de você ter uma sociedade empresária constituída de uma pessoa jurídica, onde essa pessoa jurídica ela é sujeita de obrigações, sujeita de deveres, ela é sujeita de direito. É importante que a sociedade ela tenha o seu registro, ela tenha o seu contrato social na junta comercial, porque ali estará definido a responsabilidade limitada dos sócios. Muito bem? Porque nós sabemos muito bem que não se confunde o patrimônio da empresa, da sociedade empresarial, com o patrimônio dos sócios. E no contrato social estará delimitado exatamente quais serão as responsabilidades dos sócios ou dos respectivos sócios. Então, o que diz aqui? Uma sociedade empresária que não está registrada na junta comercial, não tem o seu contrato social registrado, os sócios vão responder de forma ilimitada por ela, ou seja, o patrimônio pessoal dos sócios acaba entrando como responsável pelos atos, pelas obrigações assumidas pela empresa, pela sociedade empresária. Por isso que é constituído à guisa de sanção o não registro. Muito bem? Então, só para a gente voltar aqui, diz o seguinte: a sociedade empresária que explora irregularmente sua atividade econômica, ou seja, que funciona sem registro na junta comercial,
está sujeita a sanções. E qual é a maior sanção que nós podemos ter? É nós termos o nosso patrimônio pessoal responsabilizado, ou seja, sermos responsáveis de forma ilimitada por uma empresa. Muito bem? E eu acho que isso ninguém quer. Por isso que toda a sociedade empresária ela deve ter obrigatoriamente os seus atos constitutivos registrados na junta comercial. Então, ainda segundo Loa, diz o seguinte: o arquivamento do ato constitutivo da pessoa jurídica. O ato constitutivo é o ato que cria a pessoa jurídica. Está nascendo a pessoa jurídica, é uma espécie de certidão de nascimento. Muito bem? Está aí o ato que constitui a pessoa jurídica. Temos aí o contrato social da limitada ou os estatutos da sociedade anônima. No registro de empresas é condição para o quê? Para a limitação da responsabilidade dos sócios. Pessoal, isso é de capital relevância, essa definição dos papéis da pessoa jurídica e das pessoas físicas, porque a legislação ampara os sócios, ampara o patrimônio particular em face de um insucesso da empresa no mundo econômico. Você pode constituir uma empresa cheia de sonhos, você quer ser uma empreendedora, mas, infelizmente, o negócio não dá certo, o que é natural. E não seria justo você pagar com seu patrimônio pessoal. Então, o legislador ele faz essa diferenciação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio das pessoas, né? Dos sócios, o patrimônio particular, porque isso seria uma forma de você incentivar as pessoas a abrirem as suas empresas. Então, logicamente, que você vai entrar com um capital, vai entrar com um carro, uma casa, um apartamento, mas isso aí fica delimitado. Aí você fica com uma parte no seu patrimônio particular e a outra parte no patrimônio da empresa, que não se confunde. Muito bem? Só em caso, por exemplo, se você fizer, por exemplo, né, se fosse esse insucesso seu, for doloso, esse insucesso seu for, por exemplo, né, você deu um tombo na praça e usou a sua empresa de forma ilícita, aí é diferente, aí já muda a figura, já é uma outra discussão. Mas, no primeiro momento, essa diferenciação, essa importância de você registrar o contrato social na junta comercial, o estatuto na junta comercial, em se tratando de uma sociedade anônima, é para definir os papéis sociais. A empresa tem uma função, o patrimônio particular dos sócios, outra função, outras atribuições. Então, vamos lá. Então, está aí. Além dessa sanção, a sanção maior que nós estamos falando são os sócios responderem de forma ilimitada pela sociedade, pela empresa, em caso de um eventual insucesso dela. Além dessa sanção, a sociedade empresária irregular, segundo o Ulloa, não tem, ainda segundo o Ulloa, legitimidade ativa para o quê? Para o pedido de falência de outro comerciante. Está na LF, Lei de Falência, artigo 97, parágrafo 1º. E não pode o quê?
requerer a recuperação judicial. Seria a lei de falência, artigo 51.5. Então, você vê o seguinte, que a sociedade empresária ela perde as suas regalias, as regalias que a lei oferece, como, por exemplo, o pedido de falência de um determinado comerciante. Se ela não está com seu ato constitutivo registrado na junta comercial, o que vai ocorrer efetivamente? Se ela tiver que pedir a falência de um comerciante que deve a ela, de um fornecedor que deve à empresa, ela vai perder esse handicap, ela vai perder essa legitimidade ativa. Muito bem? E também, no caso dela estando irregular, em face do não registro na junta comercial, ela perde também o direito da recuperação judicial, que é um remédio relevantíssimo para as empresas que entram numa crise financeira por decorrência de algum fato econômico. Por exemplo, nós tivemos aí a pandemia, uma crise sanitária que levou muitas empresas a pedirem recuperação judicial, porque uma empresa, pessoal, quando ela quebra, ela leva um conjunto de interesses junto com ela. Você tem aí o interesse dos trabalhadores, você tem os interesses do mercado financeiro, os bancos que você pegou dinheiro emprestado, você tem aí o patrimônio da empresa que tem ali, né, você colocou as suas economias dentro da empresa. Então, você tem vários stakeholders, muito bem, vários agentes que interagem com as empresas e, entendeu? Aí a empresa, quando quebra, ela gera o quê? Vamos usar uma expressão mais chulo. Ela gera um buraco na economia, gera um vácuo. Então, antes de você quebrar, por conta de algum fator, a lei te dá o quê? O direito de você entrar na justiça explicando o juiz ao Estado que você quer fazer uma recuperação judicial porque a sua empresa, o seu negócio ainda tem chance, você acredita nele ainda, mas por um fato externo à empresa, como uma crise sanitária da pandemia, que matou mais de 700 mil pessoas, muito bem, a sua empresa ela ficou um pouco balançada no mercado. Então, se você não tem o ato constitutivo registrado na junta comercial, se você é considerada uma empresa irregular, você perde todas essas vantagens que a legislação te oferece. Muito bem? Então, é isso aí. É importante essa legalização, é importante você ter registrado os atos constitutivos. Se for uma limitada, é contrato social. Se for uma sociedade anônima, é o estatuto. Ok? Tá aí. Então, vamos lá. O artigo 97, nós temos aqui a lei de falência, a lei de recuperação de empresas e falência, que é a lei 11.101 de 2005. Ok? É uma lei importante, onde no passado, antes de 2005, nós tínhamos uma concordata. A empresa, antes de abrir falência, ela pedia uma concordata. E agora houve uma evolução, um entendimento melhor, algumas vantagens, e a empresa, antes de ir para o sepulcro, vamos colocar assim,
ela tem o direito de entrar no CTI. E o CTI, a gente poderia dizer que seria a recuperação de empresas, muito bem, antes de você ir para o sepulcro, tá certo? Então, nós temos aí o artigo 97, diz o seguinte: podem requerer a falência do devedor. Parágrafo 1º. O credor empresário apresentará certidão do registro público de empresas que comprove a regularidade de suas atividades. Viu aqui, pessoal? Então, podem requerer a falência do devedor. Aí você tem lá os incisos. Aí, no parágrafo 1º, ele já coloca um obstáculo. Bem, você vai pedir a falência de alguém que está devendo você? Sim, mas desde que você apresente no rol de documentos que a legislação exige, você vai ter que botar o quê? A certidão de registro público de empresas, que comprove o quê? A sua regularidade na junta comercial. É simples assim. Porque aí, se você não tiver o registro, você vai perder a sua legitimidade ativa. E aqui eu coloquei também o artigo 51, também da Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Artigo 51, que diz: a petição inicial de recuperação judicial será instruída com, inciso 5, certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores. Muito bem? Se for uma limitada, nós temos aí, o administrador pode ser um dos sócios ou uma pessoa de fora. A mesma coisa numa sociedade anônima. Uma sociedade anônima. Está aqui, fugindo aqui um pouco aqui. Então, vamos lá para a próxima aqui. Fugindo do foco aqui. Então, vamos lá. Nós temos aqui o Fábio Ulloa reiterando o que nós já colocamos ali. Temos aqui a falta do registro na junta comercial, prossegue o autor, importa também a aplicação de sanções de natureza fiscal e administrativa. Além de você responder ilimitadamente pela empresa, você também vai sofrer sanções de natureza fiscal e administrativa, é o que está dizendo aí o Fábio Ulloa. Bem, aqui eu acho importante a gente, antes de entrar em conceito de sócios aqui, né? Depois eu vou fazer as perguntas. Depois eu faço as perguntas. Então, alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, professor, show. Está tranquilo até aqui? Eu acho que não tem mistério. Essa matéria não é tão difícil assim, né? Uma matéria tranquila, tal. Então, está aqui, vamos tocar o... Ok. A Karine está aqui, está ok? Então, vamos tocar aqui. Vamos ver aqui. Eu queria só para vocês anotar aqui, porque eu percebo que vocês ficam um pouco dispersos, né? Não são todos, obviamente, né? Para a gente anotar aqui uma pergunta aqui. Deixa eu colocar uma pergunta no chat para vocês anotarem no caderno
de vocês e que a gente pode cobrar na prova também. Então, uma coisa tranquila, só para amarrar essa parte aqui do conceito, dessa parte inicial. Aí, o link já está aí, Lucila Barros. Já foi colocado o link para o link do nosso grupo, está aí. Isso aí. A Ariane colocou aí. Conselho de Sociedade Empresarial. Bem aqui, ó. A primeira pergunta é: apresente o conceito de sociedade empresarial. Tá? A segunda questão. Essas questões são as questões que a gente vai cobrar na prova também, em cima desse conteúdo, só para não ficar disperso. Aí, no final da aula, a gente responde a diferença, diferença. Melhorou? Hein, Maísa? Travou ou destravou agora? Qual a diferença? Ok? Você está vendo aí? Ok. Beleza. Mas as consequências. Registrar. Olha as consequências que podem sofrer uma empresa. Deixe de registrar na junta comercial o seu ato. Quais as consequências que podem sofrer uma empresa que deixe de registrar na junta comercial o seu ato constitutivo? Essas três questões eu acho que dá para a gente. Eu acho que nós pegamos aí o conteúdo até agora, tá? Então, para a gente ficar aí, ancorar a teoria logo na prática, e no final a gente dá 5 minutos, vocês resolvem, ou já vão resolvendo agora aí e tal, né, que está fresco, e a gente faz uma discussão rápida no final, só para a gente não deixar que o vento leve o nosso conhecimento. Muito bem? Então, vamos ver agora, dentro dessa perspectiva, o que seria efetivamente o conceito de sócios, o que são sócios. Então, nós temos aqui, está aqui, meio desfocado, está aqui, conceito de sócio.
Então, vamos lá. Conceito de sócio. Bem, sócio, eu coloquei aí uma figura, né? Uma figura onde nós estamos aí fazendo uma união de pessoas, uma congregação de interesses, vamos colocar dessa maneira. Sócio é quem tem o papel de financiar e estruturar a empresa, tendo por objeto o exercício da atividade própria do empresário. Muito bem? Então, o sócio é aquela pessoa que, de certa forma, vai pegar a sua disponibilidade financeira, a sua economia de um bom tempo, uma economia que foi feita ao longo da sua vida, e você vai realizar um sonho, como nós colocamos, um projeto profissional. Muito bem. Então, o sócio é essa figura que tem o quê? O papel de financiar. Deixa eu abrir a sala aqui. Então, nós temos aqui o sócio, que é aquela figura que vai aportar o capital dele, que vai financiar a empresa, que vai financiar a sociedade empresária. Muito bem? E é o que nós colocamos aí, né? Tendo por objeto o quê? O exercício da atividade própria do empresário. E qual é a atividade própria do empresário? É fabricar bens e serviços. Isso é o seu objetivo econômico. Financeiro é você ter lucro. Alguém está aí com o microfone ligado, vou pedir, por gentileza, para desligar aí. A Stephanie também está pedindo juntamente comigo. Está gerando aí uma microfonia, um ruído. Muito bem? Então, está aí a definição de sócio. Aí eu coloquei essa conjunção de interesses, uma congregação de interesses, uma convergência. Daí, sócio, ou seja, o seu papel como financiador não o exclui de ser responsável pela empresa, logicamente. O sócio é o responsável pela empresa, só que, de acordo com os atos constitutivos, seja de uma limitada, seja de uma sociedade anônima, os sócios ele tem aí as suas responsabilidades limitadas, porque nós sabemos muito bem que o objetivo maior da legislação é incentivar as pessoas a fazerem negócios, vamos colocar assim, abrirem empresas, empreenderem. Muito bem? Então, se você tiver uma legislação muito rígida, muito engessada, você acaba desestimulando as pessoas de abrirem seu próprio negócio. E a gente sabe que o emprego está difícil e nós temos que usar a criatividade. Então, o interesse do legislador é fomentar negócios. Para tal, ele dá uma azeitada, dá uma facilitada para otimizar. E aí nós estamos colocando para vocês a definição de sócio, o conceito, as suas atribuições. Está aqui. Bem, os sócios são eles quem disponibilizam o capital social para a constituição da sociedade, ou seja, no momento de sua constituição, o patrimônio social da sociedade é formado apenas pelos recursos inicialmente fornecidos pelo sócio. Pessoal, o capital social, você tem aí, deixa eu ver se está aqui na frente, responsável de respeito à sociedade limitada.
Vem aqui. Então, o capital social é o ato constitutivo de uma limitada, onde nesse capital social vai estar ali registrado a subscrição do valor que será colocado dentro da empresa. Por exemplo, se eu subscrever um capital de R$ 1.000.000, muito bem? Suponhamos que a minha empresa, eu fiz a subscrição do capital social no valor de 1 milhão. Esse 1 milhão é o dinheiro que eu vou investir na empresa, é o dinheiro que eu vou abrir a empresa. 1 milhão. Subscrevi 1 milhão e integralizei 1 milhão. Essa integralização, subscrever, é o ato de você registrar a promessa, muito bem? E a integralização do capital é o ato em que você bota o dinheiro dentro da empresa. Então, você subscreveu 1 milhão e integralizou 1 milhão. A sua empresa ela vai iniciar o negócio dela, a atividade negocial dela com R$ 1 milhão. Obviamente que isso aí terá um efeito multiplicador de renda, ok? Então, essa aqui é a diferença da subscrição e da integralização. Subscrição é quando você subscreve o valor que será aportado na empresa, uma promessa, ok? E aí, integralizar é colocar o dinheiro dentro da empresa. Aí, aí nós vimos aí o conceito de sócio, e nós temos aí agora, a responsabilidade dos sócios. Quanto à responsabilidade, nós temos aí, no que diz respeito à responsabilidade dos sócios, em relação à sociedade, esta se distingue em ilimitada. Olha só. Responsabilidade ilimitada. Olha que loucura. Na qual os sócios respondem de maneira o quê? Subsidiária, porém solidária e ilimitadamente. Olha que loucura. Bem, então, se o sócio tem uma responsabilidade ilimitada, é sinal que ele vai entrar bem, né? É sinal que a empresa não pode incorrer em insucesso. Muito bem? Porque se a responsabilidade do sócio é ilimitada, ele responde de forma subsidiária. O que é responder de forma subsidiária? É se o patrimônio da pessoa jurídica não der para cobrir a dívida da empresa, o patrimônio dos sócios entra também para cobrir essa eventual dívida com os credores. Muito bem? E, além de ser subsidiária, é solidária e ilimitadamente. O que é solidária? Se você tem 2 sócios, por exemplo, se a responsabilidade é solidária, você pode cobrar tanto de A como de B. Você não tem o benefício de ordem. Você fala, não, primeiro eu vou cobrar de Zé Alves e depois eu vou cobrar de Andréia. Não. Se é responsabilidade solidária, o credor pode entrar com uma ação em face de mim ou de Andréia, porque a nossa responsabilidade é ilimitada, é subsidiária e é solidária ainda. Muito bem? Então, nós estamos aí numa situação bem complicada, eu diria. Ok? Então, é por isso que nós temos que tomar cuidado com o contrato social, o que nós vamos escrever e delimitar no contrato social. Obviamente que eu não vou escrever tudo que vem à minha cabeça, não. Eu vou escrever exatamente o que a legislação
determina. Muito bem? É isso que eu estou falando. Então, está aqui. Quanto à responsabilidade dos sócios. Agora, limitada. A gente viu ilimitada, agora vamos ver limitada. Quando os sócios respondem somente até um determinado limite, determinado por um quanto pré-estabelecido no estatuto ou contrato social pelas dívidas da sociedade. Então, eu fiz um contrato social de uma empresa minha, onde eu tenho uma cota de 20%, ok? Onde eu tenho uma cota de 20%, tá? Mas só que a minha empresa é uma limitada. Ela tem uma persona, ela tem uma pessoa jurídica. Se a minha empresa é uma pessoa jurídica, tá certo? Ela vai ter o quê? No contrato social vai estar ali delimitado a responsabilidade. Então, eu só respondo até o quanto pré-estabelecido no estatuto. Muito bem? Então, eu não posso responder pelo insucesso da empresa, a não ser que esse insucesso seja de má fé. Aí já é uma outra questão, porque alega-se o quê? A despersonificação da sociedade. Muito bem? Porque, a princípio, a sociedade tem a personalidade jurídica dela, ela é sujeito de direito, ela tem as suas obrigações. Muito bem? Então, dentro desse contexto de legalidade, de moralidade, a sociedade responde, a sociedade empresarial responde com os seus bens. E o patrimônio particular dos sócios não é admoestado, não responde a princípio. Muito bem? Então, é isso aí. Então, é onde nós estamos falando sobre essa necessidade da responsabilidade limitada e ilimitada. Porque isso tem implicações sérias e desagradáveis, ok? Está aí. Quanto à responsabilidade dos sócios, há, a partir delas, sociedades denominadas mistas, que admitem ambas as formas de responsabilidade dos sócios. Tanto, né, a responsabilidade ilimitada como a responsabilidade limitada. Ilimitada e limitada. Então, seria as sociedades mistas, né? Então, está aí. Nós temos aqui também uma abordagem do professor Ulloa, que ele diz o seguinte: assim conforme Fábio Ulloa Coelho, o empresário não é o sócio da sociedade empresarial, mas sim a própria pessoa jurídica, a sociedade, que é quem explora a atividade empresarial. Olha o que ele está falando aqui. Que o empresário, a pessoa, tá? A pessoa, no caso, né, o sócio particular, ele não é o sócio. O empresário não é o sócio. Quem é o empresário é a sociedade empresarial. Ou seja, não, repito, o empresário, segundo o Ulloa, não é o sócio da sociedade empresarial, mas sim o quê? A própria pessoa jurídica, a sociedade, que é quem explora o quê? A atividade empresarial. Então, a sociedade empresarial é a atividade empresarial. Muito bem? Então, é o que ele está falando para diferenciar esses papéis dos sócios aí.
Bem, aí a gente viu o que é o sócio, né? A sua responsabilidade limitada, ilimitada, e nós vamos ver agora o que seria o administrador. Bem, o administrador, como nós já vimos lá atrás, na sociedade limitada, como já abordado anteriormente, o administrador, de modo geral, é o quê? É o representante legal da sociedade empresária. Ok? Então, o que nós já vimos, isso aí não é novidade para a gente, não. Não estão falando nada de novo. Tá aí. No que diz respeito à sociedade limitada, o artigo 1060 do Código Civil de 2002 dispõe que a sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. A gente já viu isso lá atrás, apenas aqui eu estou apresentando o diploma legal, ou seja, o artigo e a lei que contempla, que regulamenta essa questão. Muito bem? Então, está dado aí. Artigo 1060 do Código Civil, que fala exatamente o que nós abordamos lá atrás sobre a limitada. Logo, poderá ser administrador aquele escolhido no contrato ou em um contrato separado. Aí vai depender do arbítrio, vai depender de como será conduzida essa questão pelos sócios. Ou pode ser o sócio, o empresário. Muito bem? Então, é uma questão que será dirimida na relação entre os sócios. Então, está aqui. A este respeito, Fábio Lhoa Coelho diz o seguinte: a sociedade limitada tem como representante legal o administrador, como nós já vimos, que é escolhido e substituído pela maioria societária qualificada. Unanimidade, 3/4, 2/3 ou mais da metade do capital social. Está aqui. Nada impede, por outro lado, que a administração seja atribuída a mais de uma pessoa, que atuarão em conjunto ou isoladamente, segundo o previsto no contrato social. É apenas uma abordagem do Fábio Ulloa, reiterando o que nós já havíamos discutido logo no começo desta aula. Ok? Também nada de novo aí. Nesse caso, é apenas chover no molhado. É apenas uma reiteração, é uma recorrência. Está aqui. Ele também vai além, né? A norma não aborda a escolha dos sócios sobre o administrador ser ou não sócio da empresa, ficando assim a critério dele, como nós já vimos também. Mas importante destacar que, conforme Coelho, só é permitido a escolha de quê? De um terceiro estranho ao quadro social, desde que o contrato social permita tal solução. Então, a única novidade aqui que tem é esse terceiro estranho ao quadro social, ou seja, um terceiro que não seja sócio. Então, bem, se esta atividade, se essa sociedade empresarial, ela tem um interesse que uma pessoa estranha à empresa seja administradora, ela tem que exarar no ato constitutivo dela. Ela tem que exarar no contrato social dela. Por quê, pessoal? Porque o legislador,
o legislador é bonzinho, porque o legislador é mauzinho? Não, porque existe dentro do ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade dos administradores também. O fato de você estar administrando uma empresa, uma atividade econômica, você tem a sua responsabilidade, você é sujeito de obrigação e de deveres. É exatamente por isso que você tem que formalizar que fulano de tal, estranho ao quadro societário, ele será administrador. Muito bem? Então, a legislação amarra para que ele assuma. Por quê? Uma empresa não é brincadeira para ninguém. Foi o que eu falei anteriormente. Uma empresa, ela envolve vários interesses, seja de ordem econômica, seja de ordem social, seja de ordem financeira, fiscal e tributária. Porque quando você abre uma empresa, você vai se relacionar com o mercado financeiro, você vai se relacionar com outros empresários, os fornecedores, você vai se relacionar com o governo, seja municipal, estadual e federal. Você vai se relacionar com os consumidores, os demandantes do seu produto, pessoal. Então, não é brincadeira. Então, de repente, você comete uma gafe, uma falha administrativa, uma má conduta, e você quebra a empresa, você leva aquela empresa à falência. Aí você leva consigo o quê? Várias pessoas, vários agentes. Muito bem? Então, costuma-se falar que esses agentes que se relacionam com as empresas, chama-se em inglês de stakeholders. Muito bem? São os fornecedores, os bancos, o governo, o consumidor, tá certo? A empresa que presta serviço de faxina, que seria a fornecedora de serviços. Então, é esse leque de interesses que está ali envolvido, que converge para essa empresa. É por isso que tem que ter responsabilidade na administração para que não haja nenhuma frustração do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, financeiro, tributário, etc, etc. Então, temos aqui, caso contrário, deverão os sócios eleger um administrador que pertence ao quadro social da empresa. Então, ele fala o seguinte, se esse terceiro estranho ao quadro societário, né? Se os sócios acharem inconveniente chamar um terceiro estranho ao quadro societário e não querem registrar isso, né, no contrato social, eles podem, entre os sócios mesmos, você eleger um administrador. Ok? Você, além de ter a responsabilidade de sócio, você também vai ter a responsabilidade de administrador, gestor. No entanto, independentemente de ser sócio ou não, o administrador terá um mandato, afirmando Fábio Lhoa Coelho que este poderá ser por prazo indeterminado ou determinado. Então, está aí, o administrador tem que ter mandato, segundo aí o Fábio Lhoa, não tá tirando da cabeça dele também essa questão do mandato, não. Isso está previsto na legislação pertinente. Então, está aí. Apesar de poder o prazo ser
indeterminado não significa dizer que este não se cessa. Neste sentido, regula o artigo 1063 do Código Civil, a saber. Então, o Código Civil é o artigo 1063, que trata da questão. Diz o seguinte: o exercício do cargo de administrador cessa pela destituição em qualquer tempo do titular ou pelo término do prazo C, fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução. Muito bem? Então, ele está dizendo que o mandato, né, o cargo do administrador, o mandato, ele vai cessar se os sócios, né, por votação ou algum outro regramento, fizerem a destituição dele. Muito bem? Isso tem que estar no contrato, né, ou em ato separado, a não ser que os sócios, o quadro de sócios, acham pertinente, ache conveniente que o administrador seja reconduzido ao cargo. Muito bem? Então, aí nós temos aí esse respaldo da lei, do Código Civil. Aí, falando sobre o mandato, o prazo e a recondução do administrador, caso haja interesse da empresa para tal. Bem, aí nós temos o seguinte, né? As opções de se cessarem o cargo de administração, né? Nós temos aí algumas, são 4, né? Pelo próprio administrador, você tem a possibilidade de cessar a gestão, do administrador, né? Você pode cessá-la, né, pelo seguinte motivo. Aí estão os 4 motivos de cessar a gestão do administrador. Pelo próprio administrador a qualquer tempo. Bem, o próprio administrador vai chegar assim e falar assim: bem, eu já estou de saco cheio, eu já dei a minha contribuição a essa empresa e eu vou me embora. Tá? Então, é uma forma de você cessar a gestão, você cessar aí a atuação dele no cargo. Pelo término do prazo do contrato social, lá no contrato social vai ter que ter exarado, bonitinho, registrado o prazo de mandato do administrador. Muito bem? Pelo término do prazo do exposto no ato separado, um contrato separado, né? Um acordo em separado, e quando não houver a condução. Exatamente o que está falando o artigo 063 do Código Civil. Tá? Eu apenas dei uma dissecada, abri aí para que vocês possam, de certa forma, vislumbrar melhor. Tá aí. Aí nós temos o artista também, que continua falando. Então, vocês estão vendo que a importância do administrador numa empresa é muito grande, porque ele tem aí a responsabilidade da boa gestão, que é o sucesso do empreendimento, o sucesso do meu sonho, que está materializado numa empresa. O sonho sonhado, né? Ele acaba se tornando uma realidade. Vamos colocar assim, tem essa máxima aí. Então, Fábio Lhoa expõe as obrigações e os prazos que devem os administradores da sociedade limitada obedecer. Os administradores devem, anualmente, prestar conta aos sócios reunidos em assembleia anual
ou por outro modo previsto no contrato social. Então, pessoal, aqui é um ponto relevantíssimo que eu botei até em negrito, porque o administrador ele deve prestar conta dos seus atos. Ele não está ali à vontade por conta própria, não. Ele vai ter que, no final do ano, em uma assembleia, ele vai ter que abrir as contas, abrir o balanço da empresa, explicar tintim por tintim, para que os sócios que depositaram confiança nele, possam saber exatamente para onde ele está levando a empresa, os negócios. Muito bem, então, o administrador tem que prestar conta, tá certo? E isso tem que estar previsto aonde? Se for uma limitada, é no contrato social. Então, está aí. O contrato social. E se for uma sociedade anônima, é no estatuto. Então, está aí, bonitinho. Aqui. Então, vamos lá. Então, junto com as contas, apresentarão aos sócios os balanços, como nós falamos, né? Os balanços patrimonial e de resultados que a sociedade limitada, na condição de empresária, é obrigada a levantar. O prazo para estas providências é de 4 meses seguintes ao término do exercício social. Também a legislação que determina. Então, acabou o exercício social, via de regra, pessoal, o exercício social ele tem 12 meses. Via de regra, começa em janeiro e termina em dezembro. E a legislação manda que essas providências, no que tange aí, a apresentação de balanço, a assembleia de sócios, é de 4 meses, seguinte o quê? Ao término do exercício social. Então, está aí a legislação, o professor Ulloa apenas ressaltando, vamos colocar assim. Além das obrigações acima descritas, os administradores da sociedade limitada poderão ter o quê? Poderão ter responsabilidade solidária e ilimitada, se omitirem a palavra limitada quando empregarem no seu exercício a firma ou denominação da sociedade. Veja bem o seguinte, olha só. Quando eu abro uma empresa, por exemplo, eu vou abrir uma firma, eu vou botar José Alves de Azevedo Neto Limitada, ou a denominação da sociedade, a denominação seria, por exemplo, né, um nome fantasia, ok? Eu boto, né, o nome da firma, José Alves de Azevedo Neto, limitada, ou eu boto um nome sugestivo que eu achar interessante, que alguém me deu, um amigo, tá certo? Então, tá aí. Então, agora, se numa sociedade limitada eu deixar de contemplar a palavra limitada, tá certo? No final do nome social, e aí a legislação diz que a minha responsabilidade ela será solidária e ilimitada, ou seja, ela está me aplicando uma sanção. Isso aí está no artigo 1158, parágrafo 3º do Código Civil. Então, diz aí, olha ela aí, ó. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação
integradas pela palavra final limitada ou a sua abreviatura. Parágrafo 3º. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e limitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Então, não pode haver omissão. É daquela... A limitada é LTDA, limitada. Fulano de tal, LTDA. Então, é relevante para que o mercado saiba que aquela empresa é uma limitada, porque nós vamos ver numa aula à parte que a empresa limitada ela tem vantagens e desvantagens e, né, nós veremos futuramente. Então, está aqui. Bem. Aí nós temos a classificação. Nós, quando começamos a aula, a gente falou sobre as empresas, né? A comandita simples, a limitada, entendeu? Então, a gente... Heitor, Nando. Então, a gente está aí mostrando aqui, né? Então, deixa eu ver isso aqui. Então, aqui eu tenho... Então, vou aproveitar para a gente... Quem está no microfone aberto aí? Então, nós temos aqui... Então, pessoal, só para a gente não deixar solto essa parte do administrador aqui, deixa eu fazer uma pergunta para a gente amarrar aqui, e para a gente entrar na parte das sociedades anônimas aqui. Então, botei aí qual a responsabilidade do administrador de uma sociedade empresária segundo a legislação vigente. Ok? Então, vai amarrando essas perguntas aí para a gente poder fazer a nossa prova numa boa aí. Ok? Então, vamos lá. Já que ninguém tem dúvida, vamos tocar aqui mais um pouco. Aqui. A gente para umas 9h20 assim, para a gente responder essas questões. A nossa aula vai até 21h45, horário de Brasília. Vamos aí. Temos aí, já vimos, né? Só para lembrar, além do... Está aqui. Bem, está aqui. Bem,
A classificação, sociedade anônima. A gente viu até aqui, vimos aí os administradores, vimos aí a questão dos sócios, falamos aí sobre responsabilidade dos sócios. Deixa eu botar uma pergunta aí. Quando ocorrerá? Então, tá, vamos para a classificação. Ó. Sociedade anônima. Vamos aí. Sociedade anônima é aquela empresa que costuma se dizer que é uma empresa que não tem face, é uma empresa do mercado, porque é uma sociedade anônima, é uma empresa composta de vários acionistas do mercado, ok? A sociedade mista até tem, cara, porque o governo tem uma parte, tem 50% ou 30%, tal. Então, a sociedade anônima, o ato constitutivo dela não é contrato social. Já para a gente começar logo a nossa discussão. Na sociedade anônima, pessoal, esqueci de falar com vocês aqui o seguinte, a limitada, ela está aí no artigo... Só um minutinho só aqui, deixa eu pegar para vocês. A sociedade limitada... Sociedade limitada, um minutinho só. Sociedade, personalização, pessoa jurídica, está aqui. Deixa eu ver aqui. Artigo 52. Deixa eu pegar para vocês aqui no livro. Um 172. Olha só, anotem aqui, eu vou anotar. Artigo 52 a 1087. Artigo 1.052 a 1.087 do Código Civil. Código Civil. Verdade. Então, esses artigos aí, o artigo 1052 a 1087 do Código Civil, ele vai falar sobre a sociedade empresária limitada. Nós vamos falar sobre ele, eu vou passar um por um, mas estou adiantando para vocês aí. Eu vou fazer um adendo a esta aula aí. Eu estou preparando um adendo 1 de Eireli, que seria a empresa individual de responsabilidade limitada, ok? Uma Eireli. E vou fazer também uma aula sobre limitada em cima desses artigos, porque é isso que os concursos pedem, as provas pedem. Então, vamos lá. Lembrei agora. Sociedade anônima. Repetindo, sociedade anônima, ato constitutivo, estatuto social e não contrato social.
Tá aí. Sociedade anônima. Botei aí um desenhozinho, uma foto aqui, tá? Onde você tem o administrador fazendo uma abordagem. Tá aí. Importante. Na sociedade anônima, diferentemente do que ocorre na sociedade limitada, que só possui a figura do administrador, o Código Civil utiliza a figura de um órgão denominado de Conselho de Administração. Olha aqui, essa diferenciação é importante, pessoal. Numa limitada, numa empresa, numa sociedade empresária limitada, você tem a figura do administrador. Nós vimos lá agora, ok? Esse administrador pode ser estranho ao quadro social, desde que conste no Estatuto Social, ou esse administrador pode ser um dos sócios. Todavia, na sociedade anônima, o administrador deixa de ser uma pessoa, uma figura, tá? E vai ser o quê? Um órgão que é chamado pela Lei 6.404 de 76 de Conselho de Administração. Muito bem? Então, está dado aí. Na sociedade anônima, nós temos quem administra ela é um órgão chamado Conselho de Administração. Está aqui. Este órgão, segundo Fábio Lhoa, é, em regra, facultativo. Trate-se de colegiado de caráter deliberativo, ao qual a lei atribui parcela da competência da Assembleia Geral. Muito bem, então está aí. É um órgão que ele é facultativo, né? É um órgão deliberativo, né? Trata-se de colegiado de caráter deliberativo, o Conselho de Administração. Tá? E ele tem, né, a parcela de atribuição da competência de uma Assembleia Geral. A Assembleia Geral é a Assembleia dos sócios numa sociedade anônima. A Assembleia Geral é onde se reúne os sócios e esse Conselho de Administração ele vai prestar conta a essa Assembleia Geral, que, via de regra, anualmente reúne-se a Assembleia Geral e esse conselho deliberativo, que é o conselho, né, de administração, ele delibera. Ele vai ser o administrador da sociedade anônima. Então, a lei atribui a ele uma parcela da competência que tem a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é a Assembleia de Acionistas. Os diretores poderão ser ou não acionistas da sociedade anônima. E estes só exercerão o cargo de diretor, segundo Lhoa, quando eleitos pelo Conselho de Administração, se houver, ou pela Assembleia Geral, se inexistir o Conselho de Administração. Então, os diretores da empresa, os diretores da sociedade anônima, eles são eleitos pelo Conselho de Administração. É importante isso também, a gente ter esse conhecimento. Muito bem? Então, está aí. O Conselho de Administração ele vai eleger os diretores de uma dada empresa. Nós temos aí essa discussão sobre os combustíveis. Aí nós temos aí o presidente da Petrobras
quem elege o presidente da Petrobras? Tudo bem, a indicação do presidente da República, sim, mas esse nome ele tem que ser referendado pelo Conselho de Administração da Petrobras, que é uma sociedade anônima. Então, o Conselho de Administração, que é o órgão que vai eleger a diretoria da empresa e o presidente da empresa. Bem? É um caso concreto que eu estou citando aqui para a gente dirimir essa questão. Professor, Oi. Mas a maior parte do Conselho de Administração da Petrobras é indicado pelo presidente também, professor. É indicado pelo Conselho de Administração ou da República? A maior parte do Conselho de Administração é indicação do presidente. Ele tem a maioria, ou seja, o governo tem a maioria, no mínimo 6. Sim, ele indica, mas veja bem, o que eu estou dizendo, Marcelo, Marcelo não, como é que é o nome? Marcelo, Não, né? é Marcelo mesmo, professor, é Marcelo Marcelo, então, veja bem, o que eu estou dizendo é que o órgão que tem o poder é o Conselho de Administração. Tá? O governo tem a maioria ali, certo? Mas ele está o quê? O conselho é que é deliberativo, tá certo? Eu não estou dizendo que os votos ali, a minoria, ou a maioria, não. O que eu estou dizendo aqui, o que o Ulloa está dizendo, né, é que numa sociedade anônima existe o quê? O órgão máximo, né, que vai deliberar sobre as questões da sociedade anônima é o Conselho de Administração. É ele que vai administrar a empresa. Indicando quem? Indicando os diretores e presidentes. E numa limitada, você tem o quê? Um administrador que pode ser estranho ao quadro societário e como pode ser um dos sócios, desde que esteja o quê? Exarado no contrato social. Eu não estou aqui dizendo que os membros do conselho, tá, que são responsáveis, né, em eleger essa figura. Entendeu, Marcelo? Não, entendi. Como você deu um exemplo da Petrobras. O órgão. Agora, ali tem a correlação de força, né? Obviamente que o governo ele é majoritário no Conselho de Administração, até porque é uma empresa estatal, a Petrobras. É uma economia mista, onde o governo tem... Mista. Onde o governo tem a maior parte das ações. Ele tem a maior parte das ações. Por isso que é uma economia mista. É mercado, os acionistas e o poder estatal. Muito bem? É exatamente isso que eu estou falando com você, né? Mas só para elucidar, né? já que surgiu essa discussão, né? Então, só para numa limitada, o administrador é a figura de uma pessoa, sócio ou estranho à sociedade, e numa sociedade anônima existe um órgão. E esse órgão chama-se, né, Conselho de Administração. Beleza. Beleza, professor. Valeu, obrigado. Beleza, Marcelo? Tranquilo. Tamo junto aí. Tamo junto. Então, tá aqui. Então, é isso aí que o nosso amigo Lô está colocando aí. Então, vamos botar aqui, vamos botar logo aqui para uma pergunta já em cima do que você colocou aí. Eu coloquei a primeira pergunta lá foi qual a responsabilidade do administrador? A primeira pergunta foi: apresente o conceito de sociedade empresarial. Vamos botar aqui agora. Vou pegar essa discussão nossa para a gente elucidar para a turma aí. Uma sociedade, numa sociedade.
Limitada. Administrador. Vai gerar noção social limitada. Administrador, um órgão ou uma figura estranha. Quer ver? Só para a gente amarrar essa discussão aí para. Aí. Numa sociedade empresária limitada, o administrador é um órgão ou uma figura estranha à sociedade? Explique. Aí aborda, né? Ok? A gente vai fazer daqui a pouco isso aí. Vamos só para matar aqui. Então, está aqui. Então, botando aqui. Então, o artigo 138, Marcelo, Furiel, Andréia, nós temos aí a Lei 6.404 de 76, artigo 138 diz: a administração da companhia competirá conforme dispuser o quê? O estatuto social, né? Ao Conselho de Administração e à diretoria, ou somente à diretoria. Aí, né, vamos ter que verificar o que vai dizer o estatuto social da sociedade anônima, né? Se vai ficar somente com o conselho e a diretoria, ou um ou outro, aí é uma questão de, como dizia, de estatuto social. Vamos consultar o estatuto social da empresa, em se tratando de uma SA. Parágrafo 2º, as companhias abertas e as de capital autorizado terão obrigatoriamente o quê? O Conselho de Administração. Porque, pessoal, a gente pode ter também SA de capital fechado, uma sociedade anônima de capital fechado. Ou seja, é aquela sociedade anônima que não abriu o capital social ao mercado. Ou seja, ela não se financia através do mercado financeiro ou do mercado de capitais. Muito bem? Então, mas a legislação diz, em se tratando de uma companhia aberta, a companhia aberta é aquela que tem o quê? Ações na Bolsa de Valor. O capital dela está aberto na Bolsa. Eu posso comprar via WhatsApp, via smartphone, desde que eu tenha acesso a uma corretora, via Banco Itaú, via Bradesco, aonde eu tiver uma conta corrente, o banco sempre tem uma corretora e eu posso comprar via smartphone. Então, em se tratando de companhias abertas, o capital, obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente, ela terá o quê? O Conselho de Administração. É o caso que eu dei da Petrobras, né? Que Marcelo deu também aí. Tal. Ela tem o quê? Ela tem ações em bolsa de valor. Se tem ações, se o capital dela está aberto, obrigatoriamente, a Lei 6.404 de 76 diz, tem que ter Conselho de Administração. Agora, quem vai administrar, se é o conselho, a diretoria, ou somente a diretoria, vai ter que estar lá no Estatuto Social, é o que diz o artigo 138. Aí, 138. Vamos lá. Importante aqui, o que é importante?
A principal dissemelhança entre o estatuto e o contrato social são as relações jurídicas às quais se destinam. Muito bem? Enquanto o estatuto busca reger as sociedades por ações e entidades sem fins lucrativos, o contrato social fica responsável pelos demais tipos de sociedades. Então, nós temos aqui, né, nós temos entidades sem fim lucrativo, como hospitais que não têm fim lucrativo, tem associações. Essas associações, né, elas são regidas pelo estatuto social delas, ok? Não tem um contrato social. O contrato social ele seria uma norma, um regramento das sociedades em geral, exceto a sociedade anônima, né? A sociedade anônima, que é uma SA, que tem a Lei 6.404, e essas entidades aí, asilos, essas casas de caridade, ela tem ali o regimento interno dela, seria o estatuto, ok? Então, é o que está colocado aí, porque sempre há uma confusão e vocês, como bacharéis, é importante, muito importante, que vocês vão lidar com isso aí, vocês lidam com isso aí, ok? Quem vai fazer um contrato social, um estatuto social, é sempre um advogado. A via de regra, a gente, né, um contador vai fazer, mas o contador sempre ele busca um apoio de um advogado, a não ser que seja um contador muito, muito experiente. Mas, veja bem, existe no estatuto da OAB, não sei se vocês sabem, que quando você vai registrar um contrato social na junta comercial, você obrigatoriamente vai ter que ter uma aquiescência do advogado. Vou pegar isso para vocês aí. Eu li isso hoje, eu estava lendo isso hoje, obrigatoriamente. Isso aí eu diria que, muito reservadamente, seria, Marcelo e Furriel, uma reserva de mercado, vamos colocar assim, né? A OAB faz uma reserva de mercado para os advogados. É uma corporação, é uma postura corporativa, vamos colocar assim, mas é que gera emprego. Importante, você vai colocar uma assinatura sua no estatuto social, no contrato social, você vai cobrar alguma coisa, né? Porque você vai ter que ler, tal, né? Você não vai se responsabilizar por uma coisa que você não viu ou não leu, né? Então, é um dado que eu estou dando a vocês aí, né? É o estatuto da OAB. Eu vou trazer até o número para vocês, né? Que obrigatoriamente os contratos sociais, estatutos, eles antes de serem registrados, eles são obrigados a terem uma assinatura de um advogado. Isso é bom, isso é muito bom, porque é uma forma de você ter uma renda, uma receita, né? Os profissionais liberais que estão sofrendo bastante aí com esse processo que a gente está vivendo hoje, aí, esse pós-pandemia, né? Então, é uma boa. Então, está aí. O artigo 239 fala sobre as companhias de economia mista, que seria o caso que nós falamos aqui, eu e o Marcelo, sobre a Petrobras, terão obrigatoriamente o quê? O Conselho de Administração, assegurado à minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo. Muito bem, então isso aí é a legislação dando aí, né, uma possibilidade dos acionistas, né, minoritários terem aí a possibilidade, né, de eleger um dos conselheiros, embora você vai perder no voto, mas pelo menos você marca uma posição, fala, se posiciona,
incomoda, apesar a despeito de perder o voto, mas não tem problema. O importante é a gente se expressar, né? Está dado aí. Isso aí, professor. Isso aí. Não é, Marcelo? É Marcelo? Com certeza. Marcelo. É Marcelo, pois é. Não, Marcelo. O negócio é falar, se posicionar. Agora, se vai ganhar ou não, é outra coisa, meu amigo. Positivo. Como você falou, é melhor incomodar do que não fazer nada, né? Fica omisso, né? Com certeza. Sem dúvida. E parágrafo único, então, aí, os deveres e responsabilidade dos administradores das companhias de economia mista são os mesmos dos administradores das companhias abertas. Muito bem? Então, está aí, companhia de economia mista, que é uma estatal, temos o Banco do Brasil, temos aí algumas empresas, são economia mista, e temos aí esse regramento segundo a Lei 6.404. Né? Então, pessoal, vamos responder essas questões para a gente fazer uma rápida discussão, ok? E depois a gente vê aí a formação do Conselho de Administração na próxima aula aí. O que vocês acham? 5 minutos? Tá beleza, professor. Acho que 5 minutos é pouco, hein? Então dá 10 minutos, pronto. Aí pega essa matéria aí, pega a matéria aí, tal, e dá uma olhada para a gente fazer uma discussão rápida. São 9h24.